Para você ter uma ideia, eu comecei em uma nova empresa no final de 2007, como gerente técnico. Nos 8 anos seguintes, eu consegui me tornar sócio-diretor dessa empresa. A minha renda cresceu ao longo desses 8 anos em mais de 17 vezes. Mas no final desse período, ao invés de eu ficar rico com todo o aumento de renda, eu acabei criando uma dívida de mais de R$500 mil. Né? O que eu aprendi com essa lição? Quando eu perdi tudo, cheguei no fundo do poço, eu achei que era um idiota por ter perdido tudo aquilo em tão pouco tempo. Né? E fiquei me perguntando, por que eu não percebi que eu estava ficando tão endividado e que isso não ia dar certo no futuro? Né? Por mais que eu estivesse multiplicando minha renda, tinha sinais que eu estava me endividando e que provavelmente isso não ia dar muito certo em algum momento. Né? Mas por que eu me deixei levar por isso? Foi depois de algumas situações que aconteceram, eu descobri o seguinte: eu não estava sozinho. Eu não estava sozinho nessa jogada. Né? Havia naquela época, né, e hoje há mais, mas naquela época havia 63 milhões de brasileiros que não conseguiam mais pagar as suas dívidas, assim como eu. Né? Eu havia formado uma dívida de mais de R$500 mil, perdido minha renda e por aí vai. E 63 milhões de pessoas no Brasil estavam na mesma situação que eu, provavelmente não formando uma dívida de R$500 mil, mas não conseguiam mais pagar suas dívidas. Então, eu identifiquei um padrão, eu percebi um padrão que as pessoas repetem sem perceber e que acaba impreterivelmente com as pessoas falindo, né, sem condição de pagar suas dívidas e perdendo sua renda, perdendo patrimônio, perdendo casa, perdendo bem, perdendo imóvel, perdendo as coisas, ou a pessoa perdendo a maior parte da sua renda para pagamento de parcelas de dívida para o resto da vida. Tem pessoas que morrem endividadas e, por acaso, tem uma questão interessante. Depois que um parente meu morreu, né, inclusive foi durante a pandemia, não foi de Covid, mas foi durante a pandemia, eu passei a receber ligações de cobrança que eram para aquela pessoa. Né? O banco querendo me cobrar a dívida que era, e já deixo logo um alerta que dívida você não herda. Né? Dívida você não herda. A pessoa morreu, ela leva a dívida dela junto. Né? Óbvio, a dívida vai ser executada sobre o patrimônio que a pessoa deixar. Mas se a pessoa está muito endividada, provavelmente ela não tem patrimônio, então a dívida simplesmente morre com a pessoa. Né?